Nós vamos meditar no Salmo 59. Nós não vamos fazer a meditação no Salmo todo, vamos fazer a meditação nos 5 primeiros versos do Salmo. Depois nós retornaremos, então, para o próximo estudo bíblico online e traremos mais uma parte do Salmo na outra semana, com a graça de Deus. Veja, irmãos, que o Salmo começa com a inscrição da situação histórica do salmista, dizendo assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar. Verso 1. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade, salva-me dos homens sanguinários, porque me armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu, sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Senhor, nos ajude a compreender esse salmo, Senhor Deus. Fala aos nossos corações pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, no versículo 1 a 2 do salmo, que nós acabamos de ler, o salmista ora por livramento diante do cerco à sua casa. Davi estava já com Mical, que era filha de Saul, mas Saul era o seu principal inimigo, envia homens à casa de Davi para matá-lo, e eles fazem o cerco à sua casa. De onde vem o livramento, senão da própria casa de Saul? Pois Mical ajuda Davi a fugir da fúria de Saul pelos seus homens que foram para matá-lo. Então, nós temos aqui uma oração por livramento diante do cerco à sua casa. Isso fala aos nossos corações nessa circunstância, porque nós também estamos encurralados. Nós estamos aqui cercados de más notícias e de ameaças por causa da peste chinesa. Mas nós podemos meditar na palavra do Senhor e encontrar conforto para a nossa alma. Certamente que o Senhor Deus é quem nos livra. Nós devemos clamar a Ele. Certamente que isso não significa que não tenhamos que fazer a nossa parte, cumprir todas as recomendações para a nossa saúde, nossa prevenção. Mas nós devemos entender que de todas as ameaças o Senhor nos livra. Também sabemos que do versículo 3 ao 4, Davi queixa-se a Deus por causa da fúria dos seus inimigos, que eram fortes, mas o perseguia sem nenhuma justificativa. Isso não significa que Davi não tivesse pecado, mas é certo de que, pontualmente, nenhum de nós que formos infectados, ou aqueles que forem infectados, não devem ser criminalizados ou demonizados porque foram infectados. Certamente que é sem causa que eles são atingidos. E certamente que isso não significa que a humanidade não sofre as consequências do pecado. Certamente que por causa do pecado que toda a humanidade padece com fome, padece com guerra, padece com desastres naturais que a humanidade sofre por causa do pecado. Mas não é que essas pessoas devem ser tratadas como culpadas.
nós entendemos que nós devemos apresentar nossa queixa a Deus e pedir livramento. Nós devemos apresentar nossa queixa a Deus e pedir também, intercedendo por aqueles que foram infectados. Por fim, nós vamos perceber que o salmista chama o Senhor como guerreiro para lutar contra os seus adversários. E ele quer que haja vingança. E certamente, irmãos, que a Bíblia traz essa perspectiva de que aquele que planta, colhe. E aqueles que semeiam mal, do seu mal colhe, né? Então, como diz o ditado, quem semeia vento, colhe tempestade. Então, nós temos a convicção de que aqueles que se levantam em perseguição, que fazem cerco, eles colherão as consequências dos seus atos. E Davi, ele apresenta a sua queixa e espera que o Senhor Deus dos exércitos venha como guerreiro pelejar a favor dele, pelejar a sua causa, pelejar a sua batalha. E nós, como temos feito, nós temos chamado o Senhor, nós temos orado e pedindo que Ele peleje, Ele lute a nossa luta, que Ele esteja conosco, que Ele nos cerque, que Ele nos proteja. Nós temos nos dobrado de joelhos, temos clamado ao Senhor que venha ao nosso socorro. Nós somos aqui animados desse salmo com a esperança de que aquele que é o Senhor dos exércitos vem ao nosso socorro como um guerreiro forte, como quem vem armado com o escudo e com a lança. Ele lutará. Então nós chamamos ao Senhor como guerreiro contra o nosso adversário, para que ele venha numa ofensiva nos libertar. É certo que nós estamos no cerco, é certo que nós enfrentamos uma fúria sem qualquer justificativa, mas também nós não desconhecemos que toda ocasião de sofrimento, de cerco, é ocasião para nos voltarmos para Deus, arrependidos dos nossos próprios pecados, em confissão sincera a Deus e reconciliação com Deus e pedido de socorro e livramento que só pode vir da parte do Senhor, porque nós somos vulneráveis. Nenhum de nós está imune. Um simples vírus pode nos matar e também, se escaparmos da peste, certamente nenhum de nós escaparemos à morte em algum momento. Então nós precisamos do livramento do Senhor, nós precisamos ter esperança para o futuro, de dias melhores, mas nós também devemos ter esperança de livramento definitivo, da esperança futura, da esperança da igreja, da esperança da nossa salvação, da nossa libertação, que o Senhor como guerreiro vem trazer, né? Que o Senhor vencerá todos os nossos inimigos, e o último inimigo a ser vencido será a morte, e então com o Senhor, no futuro, estaremos no reino glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que o único sem pecado que padeceu sofrimento no mundo foi nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele que poderia dizer que sem culpa dele há investida contra Ele. Só Ele pode dizer que sem pecado sofreu por nós. Então nós devemos ter toda a nossa esperança nesse Messias, nesse Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, obrigado. O Senhor tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados e nos ajude. Guarda-nos, Senhor, e nos proteja. E o Senhor continue falando a Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus.